Oi, gente. Hoje então eu vim falar sobre esse livro aqui, né, que tá traduzido O Romance de Tristão, né? Ele foi traduzido por Jacinto Lins Brandão, né? Essa edição aqui é da editora 34. E inclusive é uma edição muito bonita, né? Começando aqui por essa capa que eu achei muito linda. Eu não sei se tá dando pra ver assim, né, direitinho, mas enfim, é lindérrima. Essa edição aqui, tá? É a tradução da versão de Berulle, né, que é um poeta normando, né, ou seja, da Normandie, né, da Normândia, que é uma região ali que fica na região norte da França, tá? Ele, então, né, trazendo um pouquinho sobre o autor, né, ele foi um poeta que ele escreveu, né, escrevia em língua vernácula, né, língua francesa, até pela época, né, porque ele viveu lá pelo século XII, por volta do século XII. Esse, esse livro aqui, né, não esse aqui é a versão traduzida, né, mas o original em francês, ele é lá por volta dos anos 1150, 1190, por aí, tá? É, os versos dele, né? Por quê? Ele é composto em versos, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, né? Então é por volta desses anos aí, tá? E aí o que é que acontece, né? Essa história aqui, né? Que a gente vai conhecer um pouco, vou falar um pouco. Ela faz parte da conhecida, né? Tão famosa matéria da Bretanha, né? Que eu acho que aqui vocês já devem conhecer, eu já ter ouvido falar, né? Sobre que é aquele conjunto ali, né, de histórias que estão assim em torno daquelas histórias da Távola Redonda, né, do Rei Arthur, essas histórias assim de cavalaria, né? Inclusive, né, a gente vai ter a presença aqui, né, em uma parte do próprio Rei Arthur, tá, gente? Então, assim, né? Eu quero falar também para vocês, né, como que eu surgiu esse interesse, né? Primeiro que eu já gosto de ler livros assim de época, né, de épocas mais, né, lá para trás. E aí, né, eu já tinha ouvido falar sobre a história, né, até de um poema, que é um poema que é de Marie de France, que vai falar sobre Tristão e Isolda no poema, né? E aí me chamou a atenção, né? Então eu falei, resolvi vou ler. E aí procurando nela, porque assim, tem inúmeras versões, tá? Esse próprio livro aqui no início, né? O autor ele traz alguns comentários, né? E ele fala que tem assim inúmeras versões, né? Inúmeras releituras também, né? Sobre o tema ali, né? Do Tristan e da Isolda, porque, gente, ficou assim como uma lenda, né, desse período medieval aí, do medievo, né, sobre esse amor impossível, né, que aconteceu, tá? Então, esse livro aqui, né, como eu tava falando, ele é em versos, tá, gente? Vou só trazendo aqui pra vocês, né? Toda a narrativa é escrita em versos, tá? E o que é que acontece nessa edição aqui, né? Essa é a edição bilíngue, tá? Então, nós temos, de um lado, né, a tradução para o português, tá? E do outro lado, nós temos a versão no francês, no original, tá, gente? Inclusive, essa versão aqui é um francês mais antigo, né? É aquele francês vernáculo mesmo, tá? Então, é, mesmo que você, conheça o francês, você pode ter aí, né, uma dificuldadezinha, você tratar de um francês mais antigo, né? Até porque esse aqui, como eu falei, né, é a fonte do primeiro manuscrito aí, né? Bom, primeiro, né, se disse é o primeiro, né? Não sabemos ao certo, porque tem diversas fontes, tem diversas
obras, né, que fazem alusão a Tristão e Isolda. E também, gente, essas obras mais antigas, né, a gente sabe que tinha uma certa dificuldade para registrar, né? Era muito transmitido pelo oral, pelo discurso ali, né, na conversa e tudo mais. Então, assim, se diz, né, que essa daqui é uma das primeiras, se não a primeira versão da história escrita, tá? Porque a lenda aí, né, Tristan e Isolda, ele era passado, né, em narrativas orais, tá? Então, já no começo aqui, o tradutor, né, dessa história, ele vai trazer, assim, informações muito interessantes, né, sobre temáticas, né, que estão em torno da própria narrativa. Então, por exemplo, ele vai falar, né, que do ciclo, né, que esse livro está envolvido, como o ciclo aí das histórias do rei Arthur, né, até porque Tristão, ele é sobrinho do rei Marco, né, da Cornualha, tá? E como eu mesmo falei, né, o rei Arthur, né, ele vai aparecer aqui em uma parte do livro, tá? Na versão em francês, né, a versão original, o título tá assim, tá? Les romans de Tristan et Isolde, renouvelés par, aí, né, Joseph Berthier, tá? Nesse caso aqui, não, gente, não. Esse aqui é outra versão, tá? Esse aqui enfim, engano meu aí. Essa versão aqui, inclusive, é uma das que eu também já vi, né? As pessoas falando sobre, né? Inclusive, acho que é uma das mais comuns das pessoas acabarem lendo, né? Mas, enfim, acabei optando por essa. Vamos lá começar então, né? A gente vai começar essa narrativa aqui, inclusive, não pelo começo dela em si. Por quê, né? Por se tratar de um texto antigo, muito desses textos antigos, eles se perderam, né? E é o caso desse aqui, por exemplo. A gente vai iniciar essa narrativa aqui já em um momento em que Tristão já foi lá, né? Já trouxe Isolda, né? Porque, fazendo um breve resumo, uma breve contextualização aqui, tá? Para quem não sabe, né? O que a gente conhece, assim, da história, né? Tristão e Isolda, é que o rei Marco, né? Ele pede para o seu sobrinho, né, Tristão, ir lá e trazer, né, Isolda para se casar com ele, porque nessa época, né, eles encarregavam, né, essas pessoas que trabalhavam assim para eles e tudo mais, para fazer esse serviço. E aí o que é que acontece? Tristão, ele tinha que ir lá e inclusive, gente, ele tinha que derrotar, né, matar um dragão para conseguir trazer Isolda. O que é que isso lembra vocês? Me digam aí. Porque pra mim, quando eu li isso, né? Lembra muito Shrek, né? Mas enfim, né? Talvez tenha se inspirado, não sei. Voltando. E aí Tristão consegue, derrota lá o dragão, né? E traz Isolda, né? Isso é o que a gente sabe, tá? E aí também, outra coisa que a gente sabe é que nesse momento, né, que ele tá trazendo lá no navio, no barquinho, enfim, porque tem que atravessar, né, gente? Ele tá trazendo ela lá da Irlanda, tá? Se eu não tô enganada, Irlanda. E tá trazendo ela, né? E aí, lá no momento, né, eles tiveram sede, tá? Em algum momento lá né, dessa busca. E a ama, né, de Isolda, ela ficou responsável por uma poçãozinha, né, do amor que a própria mãe de Isolda preparou para os noivos, né, Isolda e Marco tomarem. E aí o que é que acontece? Essa ama de Isolda, ela vai se confundir, gente, e ela dá essa poção do amor pra Tristão e pra Isolda. E aí eles ficam apaixonados, né?
E aí é que começa esse amor impossível, né? Através de uma poção. Porque até então, né, tava vindo tudo certo. Ele tinha derrotado lá o dragão, tava trazendo, né, a noiva do seu tio pra se casar lá com ele e tudo mais. E aí, né, deu tudo errado a partir dessa poção, tá? E aí, na própria narrativa inverso, a gente não tem falando sobre isso, sobre esse momento da travessia, sobre esse momento da conquista, né, digamos assim, dela lá, da derrota do dragão. A gente não tem, né, essa narrativa. Mas a gente tem um textinho aqui logo no início, tá? Antes do início, explicando, né, é, isso, tá? Explicando esse contexto geral pra gente, certo? E aí se inicia de fato, né? Inclusive o nome do primeiro capítulo, né? É o encontro sob o pinho, tá? Que é o momento em que Tristan e Isolda estão juntos, né? Lá em um tipo de floresta, tá? E aí o que é que acontece? O tio de Tristão, né, aparece e flagra os dois lá. E, na verdade, quem flagra vai ser três anões, né? Três anões não, três barões, né? Que são, como eu posso dizer, fazem parte ali do reino, né? E estão ali pra, tipo, aconselhar também o rei, né? Nas coisas ali do reino. E aí, esses três barões, eles vão e dizem, olha, teu sobrinho, né? Ele tá com a tua noiva lá, né? Com a tua mulher lá. E aí o rei vai lá pra tirar a prova e tudo mais, né? E aí, o que é que acontece? E aí, quando o rei chega, né? Ele fica meio em dúvida. Ele fica tipo assim, não, mas eles estão ali, eles estão só conversando, eles não estão próximos. Esse momento todo aqui que eu tô aqui, eles não fizeram nada. E enfim. E aí, os barões, eles vão sugerir, né? De colocar em prova, né? Assim, fazer algo para ter uma prova de que realmente está acontecendo aquilo. Então, o que é que eles vão sugerir? Eles vão sugerir, então, que o rei, ele pegasse e colocasse farinha, né, ali na entrada do quarto de Isolda, tá? E colocasse farinha e que para quando Tristão fosse entrar, né, ficasse a marca ali das pegadas e tudo mais, tá? E aí o rei tá, ok, façam isso, não sei o que, vamos lá, vamos ver, né, o que vai acontecer, mas vocês estão falando coisa, não tem nada demais. E aí o rei vai pedir, né, a Tristão pra entregar uma carta, né, em algum canto. E ele quer que ele vai entregar naquela noite, naquele mesmo momento. E Tristão até se assusta, assim, né? Mas por que não posso deixar para outro dia, sabe? E, enfim, ele obedece, né? Só que aí, antes de partir, ele inventa de ir se despedir de Isolda, de falar com Isolda, né? Lá no quarto. E aí, o que é que acontece, né? Só que ele flagrou, né? Eles colocando a farinha lá, né? Ele deu um jeito ali de driblar a farinha. Só que ele não esperava que ele estivesse machucado, né? Tipo, estivesse correndo sangue. E esse sangue fosse pingar na farinha que tava ali no chão, justamente pra, né, ter a prova. E aí, né, o sangue pinga e fica lá a prova. E aí chega o rei, vai flagrar ele lá, né, com Isolda. Enfim, gente, é uma cena assim, sabe? E aí, quando ele flagra, né? Ele, não, vocês vão ser julgados, vão ser condenados e tudo mais, né? E aí, então, o rei, né, ele vai e prende, manda prender, né, Tristão e Isolda também, né, ele vai unir os dois ali, vai prender e vai levar os dois ali para sua condenação, tá? E aí o que é que acontece, né? Logo depois desse momento, Tristão, né, ele vai ser levado logo, né, para o lugar lá. Só que aí, quando ele tá sendo levado, ele pede
pra entrar em uma capela, né, pra, enfim, fazer suas orações e tudo mais. E aí ele até meio que tapeia ali os guardas, não, vocês, ó, vão ficar aí na porta, não tem como eu fugir nem nada. Aí beleza, né, eles aceitam e levam Tristão. E aí chegando lá, né, Tristão ele foge pela janela, gente, ele pula a janela e foge. E aí ele sai correndo, né, pensando na sua amada que ficou pra trás, e aí fica sem saber o que fazer, né? E aí a sua amada descobre que ele fugiu e ela fica feliz, né? Porque ele fugiu, né? E tudo mais. E aí, beleza, né? E aí, o que é que acontece, né? Agora vai chamar, trazer Isolda pra ser julgada, né? E aí, eles vão levar ela e o rei diz, não, seu coisa vai ser... Sua condenação será, né, ser queimada, porque essa seria a condenação naquela época, né? E aí, os barões, eles... Nossa, esses barões, assim, tipo, beleza, que eles estavam, né, falando de uma coisa que realmente estava errada ali no reino. Mas eles parecem ser tão perversos, sabe? Assim, que, meu Deus. Enfim. E, gente, só fazendo uma pausa aqui, né? Porque se aparecer algum barulho de gato miando aqui, é minha gatinha. Enfim, né? Voltando, tá? Pra eu não ter que cortar. E aí, o que que acontece? E aí, eles vão levar a Isolda, né? E eles sugerem, esses barões, né? Vão sugerir pra não. Morrer seria uma coisa assim, boa pra ela, tem que fazer ela sofrer. Eles sugerem entregarem a ela para os mendigos ali, enfim. E ele, tá, né? Enfim. E aí, nesse momento, né, da entrega, um amigo, né, de Tristão aparece. E junto de Tristão também consegue salvar ela, né? E aí os dois vão fugir pra floresta, né? Inclusive pra uma floresta chamada Miroir, tá? Enfim, e aí eles vão passar um tempo nessa floresta, tá? 3 anos. Que inclusive esses 3 anos que eles passam, né? Eles não passam necessariamente 3 anos na floresta, passam um período de tempo, tá? E aí, vão acontecer coisas, né? O rei vai tentar também ir atrás deles nessa floresta. Vai, inclusive soltar em uma dessas tentativas, tá? Vai soltar o cachorro de Tristão pra ir achar ele, pra ver se acha ele e pega ele. Mas não dá muito certo. Só que aí tem um momento, né? Que um camponês lá acha, né? Onde tá a tocaia ali, que eles estão se escondendo. Vai dizer para o rei onde é que é. E aí, gente, o rei vai lá ver, né? E aí o rei chega lá e tipo, nossa, eles estão aqui, mas eles não. Chega no momento que eles estão dormindo, só que tem uma espada que separa eles, assim, sabe? A espada de Tristão está no meio deles. E o rei diz, nossa, mas eles não estão juntos, né? Eles estão separados por espada. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu tinha flagrado eles juntos, sabe? O rei é como se, assim, não quisesse acreditar, sabe? É o que você pensa, assim, quando você tá lendo. Mas enfim, né? E aí, né? Ele não, mas ele vai fazer algumas coisas pra deixar uma marca dele ali, que ele passou por ali, porque eles estavam dormindo, né? Tristão e Isolda dormindo. Aí, não, vou fazer alguma coisa aqui. Aí ele troca a espada, né, pela dele, enfim, tem outras coisas que, lendo aí, vocês vão, né, descobrir o que é que ele troca. Enfim. E aí, quando eles acordam, eles ficam desesperados, né? Desesperados. Eles sabem que o rei esteve ali, né? E eu fico, gente, como assim? Como eles não acordaram, né? No momento ali. Mas tudo bem. Tá. E aí, né? E aí, enfim. E aí, com esse momento, né? Depois disso, eles decidem que não. Eles têm que fugir porque não dá certo, qualquer hora eles vão ser pegos ali. E aí eles vão resolver fugir pra Gales, tá? E aí eles vão passar um tempo lá, né? Inclusive, nesse tempo que eles passam, né? Completa 3 anos de tudo que vem acontecendo, tá? E como eu ia falando, né? Esses 3 anos é o tempo da duração da poção,
de amor que eles tinham tomado, gente. Então, passar esses 3 anos, né, passa o efeito da poção de amor que eles tinham tomado. E aí a gente pega, né? Tem uma cena aí do Tristão falando, nossa, meu Deus, mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz com meu tio, né? Essa poção que eu tomei, estraguei a tudo, né? O que trouxe Isolda pra estar nessa vida, fugindo, e não sei o quê. E aí passando tudo isso na cabeça dele, e aí ele quer consertar as coisas, né? Então ele pensa em voltar, pediu perdão do tio, né? Pra que ele aceite Isolda de volta, né? E assim, nem que ele aceite e mande o sobrinho embora, sabe, pra longe, mas que ele, sabe, fique de bem ali com o tio. E aí, então, ele volta, né, e vai pedir ajuda, inclusive, de um monge que ele fez até amizade no momento que eles estavam lá na floresta de Mihuá, tá? E aí, gente, eles mandam uma carta, né, pra o rei Marco, pedindo pra que ele aceite ela de volta e não sei o que, tudo mais, enfim. Aí acaba que o rei aceita, né, com a condição de que Tristão ele vá pra bem longe, né, e não volte nem tão cedo. E enfim, apesar de, né, ele ainda sentir, né, uma afeição por Isolda, né, Isolda também por ele, eles concordam aí em nesse acordo aí, né, de Isolda voltar e Tristão ir embora, tá? Então, com isso, né, Tristão, ele não vai embora, gente, tá? Ele fica por lá pela floresta, né? E aí, o que é que acontece, né? E aí, passado um tempo, né, dessa volta de Isolda, né, a rainha é recebida de volta, né, e Tristão vai continuar lá, tá? Então, sabe aqueles barões lá, né, que eu tinha comentado, que eles ficam ali, né, falando com o rei e tudo mais? Então, eles ainda não estão satisfeitos, né, não querem a rainha ali, então eu vou falar assim com o rei, olha, a gente ainda não tá convencido disso, a rainha tem que fazer alguma coisa, tem que jurar, né, que ela não ama Tristão e não sei o que, não sei o que. Aí o rei acha isso um absurdo, não, porque como é que assim vocês estão fazendo, não sei o quê, e bota eles pra correr, sabe? E aí ele vai falar com Isolde e ela fica tipo, não acredito nisso e não sei o que, isso é um traje, mas se é assim, assim seja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço o quê. Então ela mesma diz, não, eu vou jurar sim. E aí ela fala, né, pra ele, chama o rei Arthur, chame todo mundo pra que esteja em tal dia, se eu não me engano, é daqui a 15 dias, sabe? E aí, que o que for necessário eu vou fazer. E aí, enfim, eles concordam, né? E vai ter esse dia do juramento. Gente, esse dia do juramento, é sério. Assim, você fica tipo, é sério que está acontecendo? Sabe? Enfim, ela jurou lá, né? E, gente, ela jura, né? Usando aqui algumas técnicas, né? Inclusive da própria escrita, né? De uma forma que convence, né? As pessoas que estão ali a acreditar que o que ela tá falando é verdade, né? E assim, por um lado, né? Dependendo do lado de quem entenda isso, é verdade. Mas o leitor sabe de tudo, tá? Então eu não vou falar aqui, né? Porque vocês têm que ler pra saber, tá? Mas enfim, essa cena do juramento eu fiquei tipo, como ela pôde fazer isso, sabe? Mas tudo bem, né? E aí passa essa cena do juramento, né? Aí todos, nossa, ela tá certa, não sei o quê. E enfim. E acaba, né, gente, que agora vai ter spoilers aí, talvez, tá? Pra quem não gostar muito, né? Enfim, acaba que ela continua lá na corte, né? Continua junta com Tristão, né? Continua se encontrando com ele quando o rei Marco ele sai, né? Para suas viagens, assim, né? E tudo mais. E não separa também, tá? Né? E acaba junto. E acaba que
esses barões, né, eles tentam flagrar outras vezes, né, mas não dá certo, né, porque Tristão, ele é bem assim, bem atento, né, e ágil nessas situações, tá? E, enfim, e é basicamente isso, né? Cansei, tá? Bom, isso tudo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que, assim, a narrativa em si, né, tem cerca de umas 270, 280 páginas por aí, tá? Porque no início, né, a gente tem alguns comentários, tá? A gente tem alguns comentários sobre a tradução, né? Tem essa introdução, né? Com esses comentários sobre a tradução, sobre alguns assuntos relacionados, como eu falei pra vocês, né? A própria narrativa, né? O próprio livro. Inclusive, alguns comentários sobre trechos, né? Da obra, porque como eu falei pra vocês, é uma narrativa inversa, né? E é uma narrativa que é uma narrativa de um texto antigo, tá? Então, assim, a ordem, né, das frases, das sentenças, muitas vezes podem estar alternadas, tá? Então, se você tem uma certa dificuldade em ler, né, esses textos que tem esse caráter mais antigo, né? Que tem essa inversão sintática, né? E tudo mais. Possa ser que você, né, encontre uma dificuldade para ler aqui. Então eu recomendo, né, que você leia também essa introduçãozinha, né, aqui, porque ela vai ajudar você, tá? Então ela vai lhe ajudar, vai trazer uma contextualização melhor para você, tá? E é bem aprofundado mesmo. Gente, dava para comentar muito mais coisas sobre aqui, tá? Mas para um vídeo aqui, enfim, não dá tão certo, né? Eu penso, né, em provavelmente fazer algumas aulas, tá? Para mais algumas aulas, algumas análises, algumas outras leituras, tá? Mais aprofundadas, né, sobre esse livro. Mas aqui, assim, não dá certo, tá? Então, eu ainda vou ver o que eu vou fazer e aí eu falo mais pra frente, tá? Bom, e aí também tem outra questão, né? Que eu até marquei aqui. Como eu falei pra vocês, esse texto, né? Ele é de Berrault, né? E, gente, o nome dele, né? Ele só vai aparecer em dois momentos aqui, dois momentos, se não tô enganada, no texto, tá? Que é que dá essa referência, né? Que ele é o autor. Porque, por exemplo, eu até marquei aqui, ó. Cadê? Não se sabe bem como é a história. Berrault aguarda em sua memória. Muito é Tristão bravo e cortês para alguém matar dessa jaez. Enfim, né? Então aqui é um momento do que aparece o nome, né, de Berrault, tá? E que a gente sabe, né, que foi ele que provavelmente, né, assim, a gente tem essa noçãozinha que escreveu, tá? Então, aconselho vocês a lerem, tá, esse livro. Aqui a gente tem, né, as divisões logo no início, tá, dos capítulos, né? Inclusive é interessante, vocês vão perceber, né, os nomes dos capítulos, vocês vão encontrar algumas referências, tá, no texto, né? Referências bem interessantes até, certo? E sim, e outra coisa, né? Ele até próprio fala aqui que ele divide, né, em partes, tá? Mas na versão original ele não é dividido, tá? Ele segue assim, não tem divisão. Apesar de que você tem essa noção que tem uma divisão, né? Que tem momentos ali que são divididos, tá? Então você tem essa noção. E outra coisa também, tá? Apesar de se tratar de um livro que está escrito em verso, gente, ele trata-se de um romance, né? Inclusive, é um dos primeiros romances ali, né, que vão surgir, tá?
Esse aqui é um deles, tá? Ele até fala no próprio início, ele dá um contexto, né, sobre o romance em si, né? Até porque eu não sei se vocês sabem, mas ali na Idade Média, naquela época ali, né? As narrativas, elas eram escritas nessas formas, né, pelos trovadores e tals, que eles acompanhavam as situações, né, e registravam, né, e muitas vezes eram narrativas bem longas, né, contando essas aventuras aí que eles enfrentavam, né. Aqui segue esse mesmo estilo, né, até porque a gente tem muito dessa pegada, não tanto, né, como em outras histórias, mas faz parte, né, desse ciclo aí da cavalaria e tudo mais, né? Então você pode não, você vai, né, é, achar familiar, tá? Pra quem já leu, né, outras narrativas aí de cavalaria e tudo mais, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a comentar sobre, mas no geral, né, creio que seja isso, certo? Então, né, espero que vocês tenham gostado aí, né, da minha breve leitura, porque como eu falei, né, é... gente, a leitura desse livro, assim, pra gente comentar, demanda tempo, tá? Porque, assim, tem muita coisa que a gente, né, vai ver aí por partes e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda, né? Eu saber que você gostou também, tá? E me conta nos comentários também, né? Ou então alguma coisa que eu não tenha falado, que eu tenha esquecido. Porque às vezes passa, né, gente? Acaba passando, porque é muita coisa, tá? Então eu penso assim, consegui falar tudo, mas às vezes acaba passando, tá? Então relevem também se eu acabei passando. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo.